Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 6 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nunca cansaremos de meditar sobre essa palavra, que é uma mina inesgotável. Jesus sente compaixão desse povo perdido, dessas pessoas que são como ovelhas sem pastor, e ensina aos discípulos a terem compaixão. Dai-lhes vós mesmos de comer. A evangelização nasce da compaixão. Quem não sente em si mesmo os sofrimentos do povo perdido nunca conseguirá evangelizar com eficácia. Quem não tem coração será um péssimo pastor, ou melhor, será um lobo. Vice-versa, até os caminhos mais fechados se abrem para um pastor que tem coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e aos povoados vizinhos e comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Esse trecho nos revela a grande paixão que Jesus tinha de ensinar. Estava cansado, desejava proporcionar um momento de calma para os seus apóstolos, mas quando viu a multidão, esqueceu o cansaço, mudou o programa do retiro fechado com os apóstolos e começou a ensinar ao povo todo. O que guia Jesus não é a programação, mas a compaixão. Jesus não resiste vendo essas ovelhas sem pastor, cansadas e abatidas. A primeira coisa que é bom colocar em destaque é que Jesus não mede esforços, não se poupa, não tem misericórdia de si mesmo e nem dos apóstolos cansados, porque acima do bem-estar do pastor está o bem-estar das ovelhas. Acima dos direitos da mãe está a necessidade do filho. Se alguém acolhe o chamado de Jesus para ser pastor, mesmo que um pequeno pastor que auxilia o grande e bom pastor que é Jesus, se alguém acolhe este chamado a ser pastor, deve saber que não vai ter trégua. Será seguir Jesus e o povo, dia e noite, faça chuva ou faça sol, esteja cansado ou não. O que importa é o povo.
O que importa é manter vivo o fogo da compaixão pelo povo desnorteado e desgarrado. Lembremos-nos sempre, o bom pastor nunca se poupa, mas se entrega até a morte. Ele encara desertos e montanhas com seus precipícios, buscando a ovelha perdida, arriscando a sua própria vida. Jesus tem uma imensa misericórdia pelos outros, mas não por si mesmo, chegando a morrer na cruz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para conceder sossego a si mesmo, mas para resgatar os pobres, atribulados e perdidos e desamparados, que somos nós. Por isso, irmãos, é importante que os pastores reflitam sobre esta entrega. Reclamar do trabalho ou das cobranças não condiz com a missão de pastor. Jesus exigia dos apóstolos uma dedicação sem limites, e hoje é o mesmo. Jesus pede a você, pequeno ou grande pastor, uma dedicação sem limites, sem sossego. Em palavras humanas podemos dizer sem misericórdia, porque Jesus nos ensinou isso com clareza. Quem quer salvar, poupar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida, quem consome a sua vida até a última gota de sangue, a salvará para a vida eterna. Este mundo não é para viver sossegados, mas para se entregar, se sacrificar até a última gota de sangue. Quem reclama misericórdia para si mesmo não está respondendo a este chamado de Deus, que é dar a vida e se consumir até o fim. Aparece claro que o primeiro passo de qualquer ação pastoral, qualquer intuição pastoral, é a compaixão, aquela fisgada no coração que vem ao ver o sofrimento e o abandono de quem está à tua frente. Trata-se de um autêntico choque existencial, que é um dom do Espírito Santo. O diabo convive muito bem com o abandono e a ignorância do povo, mas o santo, o homem de Deus, sente uma imensa dor no coração que o move à ação. Frequentemente falamos que precisa pedir a Deus o dom de infartar espiritualmente, o dom de infartar pelo imenso sofrimento que deve criar em nós o abandono dos irmãos. Sem essa fisgada no coração, não existe plano pastoral e não vai ter combustível para a nossa luta. A compaixão de Jesus logo se transforma em ação, se torna ensinamento. Diz o Evangelho, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Bem sabemos que a última palavra de Jesus neste mundo foi exatamente: ide pelo mundo inteiro, batizai e ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Ensinai a observar tudo o que vos ordenei. Não basta anunciar, não basta batizar, precisa ensinar, ou seja, precisa formar, se dedicar à formação com paciência, precisa catequizar. Para batizar e mover a prima conversão bastam poucos dias, mas para formar, preparar o coração, são necessários anos. O maior trabalho do missionário é, sem dúvida, o ensinamento, o ensino. Este é o seu maior sacrifício. Para esta tarefa, o pastor está disposto a se consumir, se esquecer, não ter misericórdia de si mesmo, se entregar até o fim. Da mesma forma que uma mãe nunca cansa de educar, de ensinar, de formar o seu filhinho, assim um missionário nunca pode cansar de ensinar e formar os seus filhos espirituais. Vale a pena se perguntar: eu tenho paciência de ensinar às pessoas que evangelizei? Eu sou fiel no meu diálogo mensal ou semanal com elas? Ensinar, formar, abrir os olhos de quem vem atrás de nós deve se tornar a paixão profunda,
o objetivo principal da nossa vida. Não basta colocar os filhos no mundo, precisa criá-los. Para gerar bastam 9 meses, mas para criar precisa de 20 anos. Imagine um pouco se uma mãe reclamasse porque não tem sossego desde quando gerou seu filho. Quantos pais não conhecem uma noite tranquila depois do nascimento do filho, pelo menos por 1 ano? E depois que o filho cresce, precisa criá-lo, educá-lo, formá-lo. Se faltar essa formação, essa educação, o mundo virará de ponta cabeça. Se uma criança ou um adolescente não tiver um pai de referência, não tiver alguém que o guie, então virará um meteorito louco que gira descontrolado, batendo à direita e à esquerda sem eira e nem beira. Quem aceita ser pai ou mãe não terá sossego até a morte, como foi para Maria desde a concepção de Jesus. Podemos agora completar a nossa reflexão concentrando-nos sobre o pão material que Jesus pediu de dar também junto ao ensinamento. Assim fala Papa Francisco: diante das necessidades da multidão, eis que a solução dos discípulos é despedir a multidão. Cada um pensa em si próprio, repito, cada um pensa em si próprio, despedir a multidão. Quantas vezes nós cristãos temos a mesma tentação: mandar embora quem precisa de nós. Não assumimos as necessidades do próximo, despedindo com um piedoso que Deus te ajude, coragem, que Deus te ajude. Ou com um não tão piedoso, boa sorte, adeus. Mas a solução de Jesus vai em outro sentido, vai numa outra direção que surpreende os discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Continua Papa Francisco: mas como é possível dar de comer a uma multidão? Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos alimentos para todo esse povo. Jesus, porém, não desanima. Pede aos discípulos que mandem as pessoas sentar-se em grupos de 50 pessoas. Eleva o olhar para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães, dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Trata-se de um momento de profunda comunhão. Agora a multidão, saciada pelas palavras do Senhor, é alimentada pelo seu pão da vida. E todos ficarão fartos, observa o evangelista Lucas. Hoje também nós estamos ao redor da mesa do Senhor, do altar do sacrifício eucarístico, onde Ele nos oferece mais uma vez o seu corpo, tornando presente a única oferenda da cruz. É ao ouvir a sua palavra, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue, que Ele nos faz passar do ser multidão ao ser comunidade, do anonimato à comunhão. Enfim, de onde nasce a multiplicação dos pães? A resposta se encontra no convite de Jesus aos discípulos: dai-lhes vós mesmos. Dar, compartilhar. Que compartilham os discípulos? Aquele pouco que tem, 5 pães e 2 peixes, mas são precisamente aqueles pães e aqueles peixes que nas mãos do Senhor saciam toda a multidão. E são exatamente os discípulos confusos diante da incapacidade dos seus meios, da pobreza daquilo que têm à disposição, que mandam as pessoas se acomodarem para distribuírem os pães e os peixes, confiando na palavra de Jesus, e desta forma saciam a multidão. E isto nos diz que na Igreja, mas também na sociedade, uma palavra-chave da qual não devemos ter receio é solidariedade, ou seja, saber pôr à disposição de Deus aquilo que temos, as nossas capacidades humildes, porque somente na partilha e no dom a nossa vida será fecunda e dará fruto.
Conclui Papa Francisco: irmãos e irmãs, seguimento, comunhão e partilha. Vamos orar a fim de que a participação na Eucaristia nos estimule sempre a seguir o Senhor cada dia, a ser instrumento de comunhão, a partilhar com Ele e com o nosso próximo aquilo que nós somos. Assim, a nossa existência será verdadeiramente fecunda. Amém. E com isso no coração, vamos ouvir de novo a palavra que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e aos povoados vizinhos e comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ter o coração de Jesus diante das ovelhas perdidas que hoje encontramos.
sentiu compaixão. Paz e alegria a todos. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Paz e alegria a todos. Espero um novo amanhecer a cada pôr do sol, trazendo outra vez a esperança em mim de ver a vida brilhar nos olhos de quem não tem com que sonhar. Um abrigo para ter carinho e atenção, calor de um abraço, sentir o que é amor.